Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e o papo do vídeo de hoje, pessoal, não é aquele tradicional, falar sobre ações, falar sobre dividendos, quem vai pagar próximo, qual desconto, qual oportunidade ou não, tá? Hoje eu vou comentar uma notícia. Enquanto eu estava ao vivo lá no TC, saiu o IPCA veio abaixo. Se talvez não tivéssemos a remuneração do combustível, seria ainda mais abaixo. Enfim, eu vou só comentar IPCA, pessoal, mas principalmente trazer para vocês o melhor gráfico do curtíssimo prazo, em que ciclo nós estamos de mercado, como olhar para o Ibovespa para médio e longo prazo, não só em relação ao que saiu o IPCA ou quanto que está a Selic, tá? Como olhar para o dólar também, a médio e longo prazo, independentemente do IPCA, independente do CPI que vai vir amanhã. Falo com vocês dia 11/4. E amanhã, pessoal, esse vídeo aqui é mais um deles, que eu vou fazer merchan 0800 gratuito para vocês participarem da nossa live lá no Traders Club, ao vivo e a cores, presencial. Quem for de São Paulo ou da região pode ir para o Traders Club. Pesquisem no Google aí, Traders Club, endereço lá em São Paulo. Vocês podem assistir a gente a partir ali das 5h30, 6 horas. A gente vai começar a tagarelar sobre o mercado e vai ter uma economista, tá? A famosa, e vulgo aqui, Ariane Benedito. Tá, o pessoal do TC, e eu vou estar lá para comentar um pouquinho sobre commodities, sobre gráficos, índice Bovespa, etc. Uma ótica mais de alocação, tá? E eu vou fazer o merchan também do meu próprio treinamento, porque, pessoal, temos aqui macro sendo o principal protagonista de 2023 nesse primeiro trimestre, né? Daqui a pouco se esvazia um pouco, mas eu também vou utilizar esse vídeo aqui para fazer um merchanzinho do treinamento que eu fiz recentemente lá na Hotmart. Certo, pessoal? Essas são as pautas. Vamos estudar o gráfico aí. Selic versus IPCA. Vamos nessa? Beleza, já tracei aqui para vocês a principal notícia, passo pelo disclaimer, sem antes dizer, pessoal, gosta de conteúdo macro, dividendos, ações, bolsa de valores, tá? Temos 2 vídeos por dia aqui no canal, então considere se inscrever e ative as notificações. No final, você decide se dá um joinha ou não. Pessoal, principal notícia aí nos portais financeiros de hoje, tá? IPCA, inflação no acumulado em 12 meses, é a menor desde janeiro de 2021. Tá? Então, boa notícia para a economia de curtíssimo prazo, menos pressão para o Banco Central. Vocês sabem que a dinâmica principal dos últimos tempos tem sido BC, juros real muito elevado. Para uns economistas não existe a inflação de demanda, para outros economistas, quando toca aqui a minha saída do mini índice, para outros economistas existe inflação de demanda, mas o fato é que essa é a foto mais importante macroeconômica, tá, para a política monetária. O que é, pessoal? Núcleo da inflação cedendo, difusão, quantos itens ali da inflação também diminuindo. Tá? O que é núcleo, pessoal? Núcleo é o core inflation, core CPI. Agora nós temos o super core, né? Que seria o quê? Tentar tirar, tá, os eventos mais cíclicos ali, tá? Como, por exemplo, a gente vai olhar para alimentos, de repente tem uma quebra de safra, aí tira aquele alimento específico, porque não é algo que se repete, né? O que tende a repetir, ou que a política monetária, por exemplo, tem como combater uma quebra de safra. É São Pedro, de repente não tem, tá certo? Ou o imposto a mais, o imposto a menos ali em cima de um combustível também não é algo que vai perdurar por muito tempo. Então, quando vocês ouvirem núcleo da inflação, tenta excluir esse pessoal que a política monetária não atinge, que a demanda necessariamente não atinge, foi algo exógeno, quebra de safra, por exemplo, e pega só, literalmente, serviços. Tá? É onde vai estar aquela inflação chata de ser combatida. Tá? E o núcleo hoje veio abaixo. Então, uma notícia bem positiva. Aqui nesse gráfico, em vermelho, pessoal, o que a gente observa aqui? A gente observa a inflação, 4,65, tá? No IPCA acumulado 12 meses, e aqui em cima, azulzinho, a Selic em 3,75. Então, essa é a foto do BC, né? Essa é a garganta aqui que o BC deve estar olhando e falando assim, puxa vida, essa é a diferença. Estamos aí com o sinal aberto para pensar em cortar juros e ou, né, comunicar o corte. Temos âncora fiscal, se ela passar no Congresso, eu acho que é o sinal verde. Não deve passar antes de maio, né, a âncora fiscal, então a gente não deve ter corte de juros ali para maio, tá? Mas a gente deve ter uma comunicação boa para maio. Então, para onde vai os juros, pessoal? Para baixo. Não acho que vai ser já em maio, né? Porque eu acho difícil o PT ali conseguir emplacar essa âncora fiscal antes da reunião de maio do Copom, tá? Mas se for, pessoal, já pode ser corte em maio. Eu não teria esse cenário base. Eu teria o quê? Manutenção do 3,75 para maio, porém a comunicação suave,
E o mercado está precificando isso no mercado já. Pelo menos uma comunicação suave e óbvio, né? Pelos indicadores macroeconômicos, estamos aí com bons argumentos, pessoal, para cortar juros. Tá? Para começar o nosso corte de juros. A meta do BC é 3,25. Tá? A gente está começando a invadir os 5%, pessoal, que honestamente é o segundo ponto principal aqui do meu conteúdo com vocês hoje sobre inflação, é dizer, pessoal, desde o plano real, tá? Desde o plano real, ou seja, lá 2000, os anos 2000, a gente tem a média da nossa inflação praticada a 5%. Tá? Tá aí o segundo argumento de quem fala, puxa, essa meta de 3% é um negócio que é difícil. Porém, saibam, pessoal, a meta que o Banco Central propõe, ela tem um teto que vai ali 1,5% acima. Então, eu acho que a meta da inflação de 3,25% ou 3% pode ser ali no máximo para 3,50%, 3,75% alterada. Porque, pessoal, não vai mudar muito, tá? A estrutura da nossa economia não mudou muito de 2000 para 2023. Então, a meta, a inflação, ela meio que vai sambar ali na média 5%. Em períodos de deflação, beleza, vamos para 3%. A recessão, a gente chegou aqui a 2%. 2020, né, pandemia a 1,85%. Mas na média, pessoal, vocês podem perceber que a linha branca ali, que é os 5% do nosso IPCA acumulado, esse indicador, ele flutua em 5%, tá? Então, assim, meta, pessoal, não faz muito barulho. Quando isso apareceu na mídia, eu fiquei bem chateado, porque não faz diferença. Eu acho que se a gente estudar aqui, sentadinho no ar-condicionado, IPCA, ar-condicionado não que eu não tenho, mas sentadinho, o IPCA da época Nutella para cá, Nutella é plano real para cá, que a moeda teve a sua estabilidade, tá? 5%, pessoal. Então, a meta 3,5% ali tá de bom tamanho, 3,75% se você quiser dar uma impressionada, uma acelerada no fiscal, mas não passa disso e nem abaixo, tá? Então, 3% também, 3,25%, pessoal, é um pouco ortodoxo demais, tá? Mas a banda não varia muito. Teria ali 3,25% a 3,75%, pessoal. Acho que mexer na meta para além ou para baixo disso, você está sendo ideológico, utópico, né? Ideológico não, utópico, com a estrutura da nossa economia. Se a dinâmica da nossa economia mudar, pessoal, sei lá, malha ferroviária bombar, hidroviária bombar, a gente começar a ter deflação no transporte, uma mudança mais estrutural como é, por exemplo, proposta na reforma tributária, poxa, aí a gente pode falar de uma meta mais enxuta. Faz sentido. Nossa economia é ficou mais eficiente. Aí a meta diminui. Mas por hora, pessoal, se a gente olhar estruturalmente nossa economia, tirando as oscilações dos preços de commodities, nossa economia não mudou de 2000 a 2023. Continuamos extrativistas, vendedores de commodity, serviços aquecidos, principalmente em situações aqui de Sudeste, litoral, turismo, etc. E ainda muito a se desenvolver para transformar a nossa economia em algo que aguente uma meta de inflação, por exemplo, 2%. Essa é a minha opinião. Pause o vídeo agora, pessoal, e comente a sua sobre meta de inflação e sobre nossa economia mudou de 2000 a 2023, o que mudou para você, tá? Tô dando aqui uma opinião, nada é verdade, tá? Então aqui eu deixo para vocês esse gráfico para pensar, para raciocinar, para refletir sobre que ciclo de mercado estamos, pessoal. Então o que vai acontecer, na minha opinião, a partir de agora? A gente vai ver prejuízo de empresas, lucro diminuindo, pessoal, só que as ações já parando de cair. Então agora, o principal objetivo desse vídeo é dizer para vocês, pessoal, a gente vira a chave. Vai vir resultados ruins porque a política monetária tem a sua consequência, tá? Atrasada. Só que aí você vai ver, putz, um preju e o mercado comprando uma Pets da vida. Por exemplo, small caps principalmente, tá? E talvez as commodities não estejam mais no topo da lista dos principais alocadores de recursos. A gente pode ver uma reversão aí, tá? Do setor de commodities para o setor de small caps. Eu quero trazer para vocês esse ponto, pessoal, e trazer também o contexto do índice futuro, dizendo, pessoal, natural a gente comparar o período atual com 2010, 2011, 2015, é isso que eu estou comparando. E lá naquele período, 2011, 10 a 2015, se nós traçarmos em determinado momento, que fizermos um fundo técnico aqui, tá? Esse fundo aqui, legal? Se nós traçarmos uma linha, uma região horizontal, vocês percebem que os 3, 4 anos seguintes, pessoal, 2 a 3 anos seguintes, melhor dizendo, respeitaram muito. E para você, para nós, alocadores de longo prazo, tudo que veio abaixo,
E aqui, pessoal, esse último foi o impeachment. Então eu poderia apagar o impeachment. Eu sempre apago para vocês, né? Então eu poderia apagar aqui o impeachment e a gente ia ver que nós respeitamos de maneira bem legal e os descontos foram feitos em alguns meses para a gente comprar ações. Tá? Se eu trazer isso para o futuro, né, e considerar essa região aqui como uma região nova de desconto, tá? A gente percebe que as PECs e o momento atual nos deram esse desconto. Então eu vou levar essa linha horizontal para frente e sempre que o Ibovespa pingar para trás, enquanto a gente tiver a inflação alta, que ainda está fora da meta, a Selic muito alta, que ainda está, pessoal, eu vou considerar um desconto. Tá? Mas, confesso, Faria Lima, o preço fica para frente. Então é natural, foi natural naquele período, e eu acho que vai ser natural agora, a gente ter esses ciclos de alta, mesmo em um mercado travado. Tá? Então pode ser que a gente inicie um ciclo de alta, tá? E depois volte para a região cinza para baixo. O que essa região cinza para baixo significa, pessoal? Desconto por longo prazo. E pessoal, acabei cortando o vídeo aqui porque simplesmente meu PC travou. Então, tô de volta e passando para vocês na última fala que eu pude ter uma boa conexão aqui, eu vi que o gravador conseguiu gravar legal. É desconto para longo prazo, abaixo da linha cinza, abaixo de linhas horizontais, tá? Devido a um ciclo muito parecido com 2015-16. Né? E aqui eu quero só não profetizar, mas só contemplar. Pessoal, o Brasil é craque em viver com oscilação de juros e inflação, tá? O desenvolvido ainda não. Então me parece que os desenvolvidos estão se aproximando mais da gente, dos emergentes, e não o oposto. E eu considero que sim, o nosso capitalismo, os nossos empreendedores estão muito mais cientes do problema e da realidade atual, tá, do que a gringa. Então eu realmente fico otimista com a Bolsa Brasileira, com as empresas brasileiras. A Bolsa é preço, né? Mas com os fundamentos das empresas brasileiras hoje, porque elas passaram, né, nos últimos 20 anos, aí, principalmente 2015 e 2016, foi um ciclo já de recessão um pouco mais aguda aqui, tá? E que as empresas que sobreviveram estão bem preparadas para sobreviver nesse próximo ciclo. Por isso que esse preço, esse comportamento do Ibov, pessoal, eu estou replicando ou rimando, porque eu realmente acho que na economia real as empresas da Bolsa, que não é o PIB, são as empresas da Bolsa, vão sobreviver. E ponto 2, isso vai ser de percepção do gringo, de percepção nossa também, de ver, olha, o balanço da Vale, a estrutura de capital da Vale, como que tá boa, da Gerdau, da Uzi Minas, da Petro e diversas outras. Legal? Feito isso, pessoal, passado por dólar, ciclo também relacionado a juros, então deixa eu sair da telinha aqui para vocês, acho que vai ficar mais fácil. Estamos aqui, né, 2016 no dólar, começo de corte de juros, a gente pode viver logo logo, mas antes do corte de juros, o dólar despencou lá em 2016. Mesma coisa agora, pessoal, a gente tende a despencar como despencamos pós-PEC dos precatórios, mas aí teve mais uma, mais duas. Agora a gente não tem PEC, tem reforma, tem arcabouço fiscal, a gente deve vir para as bases aqui e lateralizar. Mesmo movimento em vermelho aqui, tá vendo essas duas linhas pontilhadas? Nós tivemos ali em 2016. Tá? Então no dólar também estou achando um achatamento, creio, né, em um achatamento, tá? E nesse momento, como nós estamos no meio das duas extremidades do achatamento, né, nós estamos então no meio das duas extremidades dos pontilhados vermelhos, a gente vai para a base, porque o cenário é um pouco positivo, dólar mundo fraco, economia americana deu os primeiros sinais aí um pouco de fraqueza, então DXY tranquilo, nós temos também, tá, a inflação por lá amanhã, mas dados de emprego já começam a arrefecer. Então a gente tende a ter uma janelinha em abril, pessoal, para esse dólar sugar e de novo bater abaixo dos 5 e aí estabilizar, voltando para os 5,10, voltando para os 5,8. Legal? Então, queria trazer para vocês esse pequeno sabor aí, pessoal, do que a gente vai comentar amanhã na apresentação. Então, deixo aqui na descrição para vocês o link gratuito. E se você puder presencialmente ir, vá, vai ser bacana lá no TC. E também deixo o merchan para vocês do meu treinamento. Quem gosta do meu trabalho, quer patrocinar o canal, pessoal, eu tenho um treinamento onde eu falo muito sobre juros, inflação, commodities, aplicado aí para investimento, tá? Então é um macro trader, beleza? Tudo isso na descrição para vocês. Um abração, tchau, tchau. Deixa eu passar para a telinha final. Agora sim, pessoal, um abração, tchau, tchau. Considere se inscrever, deixe seu like, pausa agora e comente uma ação para eu fazer análise nos próximos vídeos. Tchau, tchau.